Opa, tudo bom? Está aqui hoje para fazer esse vídeo que é o mais pedido pela galera do Discord. Inclusive, se você não sabia que a gente tem um Discord, a única coisa para você poder entrar lá é que você tem que passar num teste. Esse teste é se você sabe ler. Você der uma olhada ali na descrição embaixo, está o link do Discord, onde você vai poder ver não apenas o que a gente vai fazer nesse vídeo hoje, mas você vai poder ver ele em tempo real ao longo da semana. E o que a gente vai fazer, que é a coisa mais pedida, é para eu comentar os animes da temporada. Esse vídeo está saindo, os animes não terminaram ainda da temporada. Inclusive, se você gostar desse vídeo, você deixa um comentário falando que ele foi legal. A gente está fazendo isso porque a galera do Discord pediu, mas se ele funcionar como formato, ele pode entrar como um dos formatos do canal também, ao lado das análises de cenas que já acontecem. A ordem que eu vou falar desses animes é falando do que menos estão me agradando até chegar aos que eu só tenho elogios. Inclusive, eu não estou fazendo um comentário crítico sobre esses animes, algo que eu estou dizendo que é a verdade. É muito mais uma opinião pessoal, lógico, baseada em uma crítica literária das estruturas da narrativa, mas ainda assim é uma opinião pessoal. Então isso quer dizer que se eu falar algo aqui que você acha legal ou que você simplesmente não vê problema, tá tudo bem. A melhor coisa que pode acontecer quando eu não gosto de um anime, quando eu não gosto de uma obra, é que alguém gosta. Então eu acho que tem obra aí pra todo mundo e não necessariamente que eu vou falar aqui desvalida a sua opinião de gostar ou de simplesmente não ver problema com algo que eu vou falar. Esse primeiro anime que eu vou falar, na verdade são dois. O primeiro é o Mahotsukai e o segundo é o Shijou Sakyo. Eu não vou falar o nome completo, a Lisa vai colocar o nome deles aí. Por que eu vou falar junto? Porque pra mim, primeiro, que eles não tem muito o que ser falado. São clichês, sem história. Coloca a imagem aí da menina que tem o peito quase maior que a cabeça. Eu acho que isso é o suficiente pra você entender que tipo de anime a gente está falando. E o outro é mais um daqueles do Mao reencarnado, o Rei Demônio. Agora vai ter grandes poderes, apesar do título desse aí dizer que ele é um Zé Ninguém. Ele não é um Zé Ninguém. Ele tem todos os poderes do Mao reencarnado, como a maioria desses animes tem mesmo. Luke, por que você está vendo esses animes se eles são só clichês e não tem nada a acrescentar? Bom, eu estou vendo para poder falar para você que, primeiro, às vezes a gente vê coisas que, né, não tem muita coisa a acrescentar, mas a gente aprende alguma coisa delas, apesar disso, então acrescentou alguma coisa. Segundo, que sempre eu vou ver alguma coisa esperando melhor, eu não espero que elas vão mal. Falar, por exemplo, do que me falaram no Discord que o Mahotsukai ele é um spin-off de outro anime, que supostamente, eu não vi ainda, é um anime legal. Então essa minha crítica, na verdade, é que provavelmente ele se perdeu tentando criar um spin-off e, infelizmente, não funcionou. Não funcionou pra mim, que não conheço o original. Talvez para quem conheça seja uma outra aventura divertida, mas para mim ele não se sustenta como obra, principalmente porque ele apela muito, e também eu não sei se é só por causa da adaptação, ele apela para cenas de gore, cenas dramáticas e, de novo, a imagem aí, por favor, Lisa, da menina com o peito maior que a cabeça. Não se sustenta. Já o anime do Rei Demônio tá aqui por outro motivo. Quando começou esse anime eu achei muito interessante, como se fosse realmente essa história de um cara que era altamente poderoso e reencarnou porque faltava pra ele justamente o que o poder normalmente tira das pessoas, que é a capacidade de você se relacionar livremente com os outros. Então ele reencarnaria nessa pessoa que ia ter relações do dia a dia, do cotidiano com os outros. Isso inclusive é a ideia que é passada no primeiro episódio. Mas rapidamente ele se torna apenas clichês de garotas sucubas querendo transar com o protagonista e ele sendo todo poderoso e tentando não demonstrar esse poder contra garotas pré-adolescentes, que na verdade são generais demônio. E, inclusive chegou a determinado ponto dessa história que eu fui conferir o mangá. Eu falei, não é possível. Isso eles estão adaptando por causa do anime, o mangá era melhor. Não, na verdade o mangá era pior. Ou pior e melhor são questões de ponto de vista. Mas o mangá definitivamente era mais erótico, era muito mais apelativo, tinha uma cena horrenda que a menina quase tem sexo com tentáculos. Eu deixei esse momento de silêncio mesmo para você refletir sobre isso. E que no anime é um elogio, porque eles cortam isso, tentam dar uma adaptada de uma maneira legal, de deixar num tom mais apropriado e que deixa a história mais que você possa levar a sério. Mas infelizmente não fazem isso o suficiente e tem um limite realmente do quanto você consegue fazer isso quando o original
já é dessa maneira. E é por isso que os dois estão aqui juntos. São duas obras que não se sustentam. Um, talvez porque seja realmente um spin-off e é complicado você fazer um spin-off. E a outra porque, infelizmente, acaba caindo apenas no clichê e não vai ser lembrado, apesar da promessa que tinha no primeiro episódio. Agora que a gente saiu de dois animes que são comparativamente desconhecidos, a gente volta pra polêmica pra falar de Tate no Yusha, o herói do escudo. E isso eu não tô aqui pra falar do que eles chamam do câncer dessa temporada, que é a tal da personagem de cabelo verde. Não, eu tô aqui pra criticar a direção dessa temporada, que é inclusive algo que sempre que eu ia comentar durante a semana no Discord, o pessoal que leu a novel vinha falar, realmente a direção tá complicando muito o material original. Complicando, tô sendo simpático. A galera falava que tava destruindo mesmo. Como a gente tá na segunda temporada já de Tate no Yusha, talvez seja bom lembrar a você o que é essa história. Sobre um rapaz que vai parar num mundo que é um jogo. E aí ele se torna, dentro desse jogo, um dos 4 heróis que vão salvar esse mundo. Ele é o herói do escudo. Cada herói tem uma arma diferente. A história de Tate no Yusha até então é uma história de traição e de revolta. Isso porque quando o nosso personagem principal chega nesse mundo novo, ele é traído, ele é acusado injustamente de ter praticado essa violência sexual contra uma personagem. E a partir daí, o Naofumi vai ganhando ódio das pessoas e aos poucos vai encontrando uma família ali nas pessoas que ele encontra pelo caminho. A história da segunda temporada se tornou muito claro para mim a partir de certo momento, que é sobre o Naofumi não apenas ter esses sentimentos positivos em relação à família que ele criou naquelas garotas que o rodeiam, mas também através de um personagem começar a recriar esse vínculo com o mundo externo, ou seja, ser capaz de abandonar esse ódio e se tornar uma pessoa que conseguiu superar. O problema da direção é que enquanto esse arco deveria ser emocional e levado a sério, você tem uma escolha de tornar ou cenas sérias e complexas de maneira muito curta, ou tornar elas cômicas. Isso tem o auge quando numa reunião entre chefes de estado, um deles descobre que seu líder na verdade é o inimigo que está ali afetando, colocando em perigo todas as outras nações. E isso é feito não apenas de uma maneira muito rápida, mas como é entregue de maneira cômica. Você fica pensando, o que eu tô assistindo? Isso é uma comédia para levar isso a sério? E o outro problema de não conseguir levar a sério é um problema de adaptação. Coloca uma imagem aí do inimigo que aparece ali pela metade da temporada. Isso aí eu não consigo entender, é impensável. Parece que não avisaram para o diretor que a gente está em 2022. Eu não digo nem avisar para o autor, porque eu não sei quando é que Shield Hero foi escrito. A gente vê em Sword Art Online ali, segunda temporada, um personagem muito parecido com esse. Em 2005, quando isso aparecia, já era bizarro. A gente está em 2022 e é um momento de, numa adaptação, é você conseguir dosar o tom da obra original para o seu público, as pessoas que vão ver no momento que você está produzindo e lançando essa obra. Então esse é o tipo de personagem que eu não tô falando assim que tinha que mudar a história, não é isso que eu tô dizendo. O que eu tô dizendo é que você tem que mudar o tom. Quando você tem um personagem que é extremamente exagerado da maneira que esse é, e que isso não serve nenhum motivo à história, é apenas o clichê pelo clichê dele ser mal igual o Pica-Pau, isso precisa ser dosado, porque o personagem podia estar ali, mas ele não precisava fazer tantas caras e bocas, ele não precisava falar daquela maneira bizarra. Ele poderia ser só estar ali, fala as mesmas falas, se comporta de maneira de pessoa normal. Que tal? Felicidade, que a partir de agora as análises vão ficando um pouco melhores. A gente vai falar de Honzuki, a menina que vai parar no mundo de fantasia que não era o seu original, e ela quer fazer livros. A única coisa que eu tenho pra falar, que já era um problema que eu tinha desde a primeira temporada e que continua pra essa, é que ela é uma criança quando seria melhor pra história se ela não fosse uma criança. Essa é a terceira temporada de Honzuki e eu tenho que dizer que muito que eu vou falar aqui, se você é fã dessa obra, calma. Tô falando que você não pode gostar da obra. O que eu estou dizendo é, certos elementos dessa obra que são trabalhados, me parecem, ao meu ver, sob o meu ponto de vista, uma opinião pessoal minha, faria mais sentido se não fosse com crianças e sim com adolescentes. E eu não estou falando aqui nem de criança gênio, que eu já tenho problemas dentro das obras. Eu estou falando de certas tramas, certos elementos que poderiam ser melhor trabalhados ou que não teriam problema se fossem com adolescentes. Isso é algo que a gente viu recentemente. Quando George Martin escreveu Crônicas de Gelo e Fogo, que foi adaptado para Game of Thrones, uma série muito famosa, com um final muito ruim, ele teve um problema que ele escreveu a idade dos seus personagens como sendo muito novos, se valendo da ideia de que, olha, na Idade Média, as pessoas eram tomadas como adultos mais cedo. Então, mas isso não reverte para psicologia
de uma criança. E isso é um problema da trama porque ou os dilemas das crianças poderiam ser transportados para adolescente muito mais fácil, ou certos problemas das crianças não fazem sentido para uma criança. Por exemplo, quando a gente tem a questão de insuficiência dos garotos sobre eles não serem estudados o suficiente, não serem fortes o suficiente, isso claramente poderia ser um menino adolescente pensando nesse tipo de coisa, não precisava ser uma criança. Quando você tem a menina ali que relata pro sacerdote que ela ali tem aquele anseio de se tornar meretriz dele, se tornar amante, também para uma adolescente sonhar com aquilo, não uma criança, porque afinal uma criança não tem desenvolvido esses conceitos. Também não tô falando que uma adolescente, um conflito para um adolescente faria mais sentido esse tipo de coisa do que para uma criança, porque infelizmente isso sim nós tínhamos, adolescentes se casando com homens muito mais velhos. Isso acontecia de fato. E você que é formado em história, que vai chegar nos comentários e vai falar, não, mas tem esse caso específico da menina que tinha 8 anos e se casou com um cara muito mais velho. Não é disso que eu tô falando. O que eu estou dizendo aqui isso não é uma história baseada nesse caso específico, à exceção da exceção da menina que é muito mais nova, se casou com um cara mais velho e era super gênio, não sei. O que eu estou dizendo é, quando você faz uma história para uma audiência de certo momento na linha do tempo mundial, estamos em 2022, você depende do que o seu espectador vai tomar como normal. Então o que é normal para 2022 é que uma criança se comporte como uma criança, que um adolescente se comporte como um adolescente. Então quando você coloca numa trama que uma criança se comporta como uma adulta ou uma criança se comporta como um adolescente, o seu espectador automaticamente vai olhar para aquilo e falar, tem algo de errado aqui acontecendo, porque essa criança está se comportando como uma adolescente. Por que ela não é uma adolescente? E aí você olha para a trama, tem alguma justificativa para esses personagens não poderem ser adolescentes? Eu pensei bastante sobre isso, porque Honzuki, apesar de tudo, é uma obra legal, mas ela tem esse problema que me incomoda desde o começo, porque a única coisa que eu consigo imaginar que é o problema para eles não serem adolescentes, se essas meninas fossem adolescentes, infelizmente precisaria ter em algum nível uma trama de interesse sexual de homens muito mais velhos, porque justamente elas estão lidando com ser vendidas em cerimônias de casamento. E isso aconteceria dentro da história se elas fossem adolescentes. Então pode ser uma explicação, a autora ou o autor está tentando fugir disso, colocando elas crianças e vai falar, não, então eu não vou ter que trabalhar esse aspecto, porque elas são crianças, então eu consigo escapar. O problema é que ela não escapa. Ela não escapa porque a solução que tem para ela trabalhar isso é a pessoa ser vendida como uma escrava que vai definhar dentro de um porão. E é longe de mim querer comparar níveis de violência, mas claramente esse é um nível de violência muito extremo também, que dá dentro da obra, que todo mundo é criança. Então, assim, eu não vejo motivo. Eu acho que isso é claramente uma obra que é um erro, elas só serem crianças, que me irrita, e me irrita justamente porque tem algo de bom nessa obra que está sendo deturpado por essa escolha. Se você gosta, eu fico feliz que você goste. Como eu falei no começo do vídeo, infelizmente para mim isso me incomoda muito e me tira de coisas que eu queria poder só curtir na obra, mas que eu tenho que ficar lembrando que por que essa garota não é uma adolescente. E para todos os fãs de Power Ranger, ou Super Sentai, como me forçaram a falar no Discord, é Power Ranger, gente. Eu vi Power Ranger quando eu era criança, não era Super Sentai. Eu via Power Ranger dublado que passava na Globo. Essa é a minha infância, assim que... Quando eu olho para esse anime aí, eu não vejo Super Sentai, que eu fui descobrir o que era quando eu tinha mais de 20 anos. Eu vejo Power Ranger. Esse anime aí, que é o Koi wa Sekai, Love After World Domination. É um anime do Power Ranger. É um anime que é uma comédia, que quando eu comecei a ver, eu achei interessante, muito mais pela nostalgia de Power Ranger, que eles são super gelato, alguma coisa ridícula assim. É claramente uma comédia romântica, onde o cara que é o líder dos Power Rangers, ele vai se apaixonar pela menina que é uma das generais do mal. Eu não tenho muita coisa a comentar sobre isso, apenas que infelizmente ele não sustenta. Já era o meu medo no começo, que ele tem uma piada só, que é essa piada dele ser Power Ranger e estar apaixonado pela vilã, e isso não vai muito além do segundo ou terceiro episódio, não tem história pra ser contada ali. Tem umas coisas muito nada a ver também. Outro dia eu abri um episódio e tinha uma garota aleatória querendo subornar ele com fotos da menina. Não é pra mim, eu acho que não sustenta. Se você gosta, que bom. Agora sim, um outro polêmico aí que muitos gostam e muitos odeiam. Não diria nem que muitos amam, porque não tem o que amar de fato nessa história. Você pode gostar, que eu acho legal, mas muitos odeiam, com opiniões muito fortes. Então vamos tentar descobrir o porquê
que é esse anime chamado Kawaii Dake Janai Shikimori-san. Pra pessoa que quer viver uma história romântica, mas não na vida real, porque dá muito trabalho, ela vai viver através do anime, então ela coloca essa história que é um romance fofinho, que tudo dá sempre certo e nada dá errado. Parece uma repetição que eu falei, talvez seja. Shikimori é essa menina de cabelo rosa, que é uma das candidatas aí que se achavam para waifus da temporada, esse termo já é complicado por si só, mas que acabou não se tornando nada, pelo menos ao meu ver, no sentido de que não tem nada ali. Ela é uma personagem legal, uma personagem normal, uma garota tranquila, e o problema da obra não é nem ela, é que o autor fez uma escolha meio nonsense de colocar no começo um foco muito grande ao fato do namorado dela ter má sorte. Mas é uma má sorte no nível que você não está entendendo, e parece que essa é a grande piada da obra. O problema é o seguinte, não apenas ele tem má sorte, como a Shikimori parece que tem um poder especial de proteger ele todas as vezes. No começo eu achei inclusive que era um anime de fantasia, porque parecia realmente que ela tinha um poder especial. No primeiro episódio você tem umas certas cenas que tem coisas voando pra cima dele, e ela quase sem ter que ver, um nível sensitivo, ela consegue proteger o cara. Então eu imaginei, bom, anime de fantasia, talvez seja parecido com aquele outro lá, que os dois se casam no primeiro episódio, que a menina tem uma coisa da lua. O segundo problema que eu tenho com o Shikimori-san é esse tique obsessivo que eles têm em todo episódio, de ter vários momentos onde a Shikimori é, nossa, olha como ela é legal, olha como ela é cool. Mas eles têm que falar isso pra você. Meu problema não é isso acontecer. Pô, primeiro que eu já acho ela uma garota normal, o que eu acho excelente, que os animes precisam mais de garotas normais. Gente normal, olha só, vou falar agora aqui, pessoa saudável, você encontrar, se relacionar com pessoas saudáveis é a melhor coisa que existe na vida. Você não precisa ser uma garota com superpoderes, ter uma gêmea do mal, não precisa nada disso. Se relacionar com pessoas saudáveis é a melhor coisas. Ver uma garota saudável no anime é o mais cool que poderia ser pra mim. Olhar pra assim pra uma trama e falar, caramba, essas pessoas não precisam de psicólogo. Todo mundo poderia usar um psicólogo, mas elas não precisam de psicólogo. Seria sensacional. Mais do que cool. Tem que ter alguém olhando pra Shikimori e falando assim, nossa, como ela é fantástica. E aí o namorado dá aquela pausa e falando assim, não, mas ela não é só fantástica, ela também é fofinha. Bom, é o meu tique agora também, eu tenho que falar. Bom, se você gosta, parabéns pra você. Eu fico feliz que você goste de verdade, não ironicamente. Eu gosto que pessoas gostem de obra. Se você acha isso legal, que bom. Pra mim, me incomoda o fato de ter esse tique dessa má sorte, que eu não entendo. Poderia ser tantas coisas melhores no lugar. Imagina se ao invés dessa má sorte, esse protagonista tivesse algo real, uma dificuldade. Poderia ser uma deficiência. E aí, tudo que ele vivesse, apesar dos pesares, a gente ia admirar, a gente ia falar, olha só como esse cara é forte. Realmente isso é um baita empecilho para a vida dele, é um empecilho para a vida dela, mas ela admira o fato dele conseguir lutar e ser quem ele é, apesar disso. Olha só que beleza, ele poderia ter uma dificuldade de comunicação, e mesmo assim ele se esforça para conseguir. Olha, eu não sei qual o melhor que poderia ser, mas definitivamente má sorte é ruim, ok? Pior ainda, quando você coloca má sorte, você supostamente dá um superpoder para a namorada dele de ser capaz de ter uma ótima sorte, e aí você não vai a lugar nenhum com essa fantasia também. Gaikotsu Kishi-sama, outra história de um cara que vai parar, eu vejo muitos isekais, já perceberam isso, né? Ele vai parar dentro de um jogo. E, nesse caso específico, ele tá preso dentro do seu avatar, que ele faz como piada, ele tem a skin de um esqueleto. Então, na verdade, ele não é um esqueleto. Para parecer que ele é um esqueleto, ele não é. Ele é um personagem normal, mas ele está usando a skin de esqueleto. Não significa que ele pode comer, ele pode beber, pode fazer outras coisas, que eu não sei se a obra vai abordar isso, mas ele definitivamente pode. Eu tenho um elogio muito grande, e esse é o motivo dele estar aqui, a essa obra. A abertura, ela tem efeitos sonoros. Isso é raro numa abertura. Você vai ver que ela conta uma história, que é algo que eu gosto muito numa abertura, e ela tem efeitos sonoros, isso é fantástico. E por último, quem faz essa abertura, quem dubla ela, é esse rapaz aqui, que é muito conhecido no YouTube. Eu fiquei tão feliz de ele estar fazendo essa abertura. Se você não ouviu, vá ouvir essa abertura, é muito, muito legal. Eu vou ser muito honesto, eu tinha grandes esperanças, apesar do primeiro episódio, que ele pega pra um lado ali que já deveria ter sido... eu já deveria ter percebido ali. Eu tinha esperança, porque eu achava que ele tinha o potencial de ser um slice of life da vida desse cara nesse mundo de fantasia, mas não é isso.
O que tinha aparecido já naquele primeiro episódio, que era o uso de cenas de quase violência sexual. Eu me recuso a chamar isso de fanservice, porque eu não sei que tipo de serviço está sendo para fã você coloca lá uma quase violência sexual numa trama. Mas usado de maneira para chamar atenção, no mínimo, e isso acontece em quase todo episódio. É uma história que, inclusive no material original, eu fui ver, porque eu fiquei realmente decepcionado. Pelo menos quando o material original não é assim, a gente pode ter esperança, mas nesse caso não. O material original já era assim. É uma obra que se vale dessas cenas, infelizmente, para avançar a sua trama. É basicamente o tempo todo a história de como esse cara, que ele vai tentar resgatar pessoas que sofreram abusos. É isso aí. E agora são dois que todo mundo já conhece, Kaguya-sama e Spy Family. Primeiro Kaguya-sama, que volta essa temporada com o título Ultra Romantic, tá ultra romântico, tá muito legal. Kaguya, muitas coisas eu não tô elogiando aqui que você já sabe. Por exemplo, essa abertura de Kaguya, apesar de não ser tão boa quanto a anterior, porque eu acho muito difícil você conseguir sobrepor aquela fantástica canção, assim como uma abertura que conta uma história. Na abertura tem momentos legais, tem esse momento aí, ó, que a Lisa vai colocar, ela vai ter um trabalhão pra isolar esse momento da abertura pra colocar aí, mas ela vai colocar uma cena parada pra você ver que a Kaguya aparece de diversas maneiras. Ela tem momentos legais também. Assim como essa temporada tem momentos todo festival. Essa é a culminação de tudo que veio de Kaguya até então. Então é fantástico, é realmente ultra. Esse é o momento da gente ficar animado, é ótimo. Uma coisa que eu queria criticar, eu percebi que nos primeiros episódios você tinha uma metralhadora de piadas. Parecia que eles queriam fazer Kaguya ter uma piada o tempo todo. Quando você tá fazendo uma comédia, você tem um tempo cômico. Você pode dar muita risada e aí você tem um pico. Aí você desce, aí a pessoa se acalma, aí tem outro pico e aí você, entendeu? E assim você vai, esse é o timing da comédia. Muito obrigado se você chegou aqui. Infelizmente, como eu já tinha pensado, esse vídeo vão ter que ser 2. Bom, realmente não dá tempo, são muitos animes, que esse vídeo foi tão longo e também por ele ter sido sem roteiro, a bateria da minha câmera não tem mais carga. A gente vai ter que parar por aqui. Mas não tenha dúvida que ele vai ter uma segunda parte aí falando apenas dos animes que eu mais estou gostando dessa temporada. A gente vai falar de Kaguya-sama, vai falar de Spy Family, vai falar de Aharen-san, Yusha Yamamemasu e um anime secreto. Secreto nada, Summertime Render. Se você não tá vendo ainda, vai ver agora. É, na minha opinião, o melhor da temporada e um dos animes que eu tenho mais vontade de ver dos últimos tempos. Mas eu agradeço se você veio até aqui. Não esqueça de entrar no Discord para discutir diretamente comigo ou discutir aqui nos comentários. Sempre, por favor, lembrando que não tem bom ou ruim apesar de a gente usar esses termos. Se você gostou desses animes que eu fiz críticas, ótimo, eu fico realmente feliz por você. Tem certas coisas que eu gosto que definitivamente você não vai gostar. E sempre vamos tentar fazer da internet um lugar saudável, tendo conversas produtivas sempre.